Olá, queridos irmãos, sejam bem-vindos a Jesus, portal que traz mensagens de amor e luz para a reforma interior e expansão de consciência daqueles que despertam e buscam a verdade. Através de palestras espontâneas e canalizações atuais de irmãos de luz, preparamos mentes e corações para os tempos vindouros que o próprio Cristo anunciou, e ainda permanece nos ensinando o caminho para a ascensão. Agora abra o coração e aproveite a mensagem. Hoje apresentamos uma mensagem de Bezerra de Menezes através do médium Divaldo Franco. Nesta mensagem, Bezerra fala de Jesus e seus discípulos, além de pedir atenção para a evolução individual de cada um, já que estamos em tempos de mudanças, novo milênio, nova era, nova terra, e Jesus é o maior exemplo que podemos ter. Saiba mais a seguir. Encontramo-nos quase no encerramento dos servos servidores. Quantas incompreensões intestinas, segundo milênio da era cristã, debatendo os problemas, parecendo conturbar a interpretação da Magna, mesmo as que dizem respeito ao cristianismo restaurado pela doutrina espírita. Logo mais, iniciando-se o novo ciclo de desenvolvimento intelecto-moral para a humanidade, as propostas de atividades programadas deverão encontrar o solo fértil dos corações, para que se desenvolvam, instaurando na terra o reino de Deus. Não têm sido fáceis os desafios que repontam de todo lado, convidando-nos a reflexões. Multiplicam-se a agressividade e maus atos nos arraiais terrestres, conclamando o ser humano da tecnologia de ponta a uma releitura dos valores ético-morais. Em realidade, não podemos anotar falência das instituições nem da civilização. Sucede que o progresso multiplica-se por si mesmo, estruturado nas bases das realizações anteriores, com perspectivas de nova implantação nos horizontes do futuro. Cabe-nos, a nós, os cristãos espíritas, a tarefa impostergável de apresentar o pensamento de Jesus desvestido dos atavios e das complexidades mundanas com que foi envolvido através da história, empanando-lhe o brilho e diminuindo-lhe o significado. Allan Kardec, o discípulo de escola, coube a tarefa de reformular as bases da proposta cristã, colocando, em cada uma delas, as instruções hábeis para revitalizá-las, a fim de que suportassem os camartelos do materialismo, do cinismo, da promiscuidade e da alucinação que, então, varrem a terra dos escombros da velha ortodoxia religiosa do passado. Ressuma a mensagem cristalina e pura do incomparável Mestre, convidando-nos à implantação dos seus ensinamentos para a aprendizagem. Recordamo-nos que, desde os primórdios da proposta cristã libertadora, os companheiros afeiçoados de Jesus optaram pelas opiniões pessoais em detrimento do ensinamento geral. Mais de uma vez, o personalismo perturbador esteve ameaçando a unidade dos cristãos primitivos. Em Antioquia, oportunamente, os companheiros dedicados a Jesus dialogavam exaltados, entre os desejos de preservar a palavra do Mestre Libertador, vinculada ao estreito cárcere do judaísmo, enquanto outros, capitaneados pelo apóstolo Paulo, preconizavam a liberdade total, para que o Evangelho chegasse a todas as gentes, do Oriente ao Ocidente, do setentrião ao meio-dia, abarcando os povos gentios. Nesse difícil estado de coisas, Simão Pedro foi convocado a opinar, convidado a sair da igreja de Jerusalém para dar o seu testemunho de discípulo fiel, não obstante a defecção pelas suas negativas. E ali, no conselho de homens e de mulheres nobres, estabeleceu-se que o tema requeria reflexões mais cuidadosas, resolvendo-se que, em Jerusalém, a questão seria definida, oportunamente. Jesus desejava, então, que os companheiros amadurecessem, diminuindo os impulsos da personalidade dominadora, e, mais tarde, no santuário da Casa do Caminho, onde a dor era minimizada e as chagas morais e físicas eram balsamizadas, teve lugar o momentoso encontro para dirimir dúvidas, e traçar linhas de segurança para o futuro. Paulo e os seus amigos, queridos e fiéis, foram convocados, e, saindo de Antioquia, começaram a viagem que deveria assinalar a era nova para a doutrina nascente. Chegando ao destino, no cenáculo, ante as intransigências de Tiago e a generosidade de Simão Pedro, o apóstolo dos gentios, que estava acostumado às lutas farisaicas e às dificuldades das viagens interminas, exaustivas, apelou para Simão que,
pálido, entreteceu considerações recordando Jesus, o paradigma a ser imitado em todas as situações. Referiu-se às suas próprias dificuldades e apresentou a solução de paz, de fraternidade, abrindo as portas do cristianismo a todas as gentes. Essa postura, gentil e fraterna, inspirada por Jesus, impediu que aqueles corações se apartassem, gerando a primeira divisão entre os servidores da causa. 2000 anos depois, frequentemente ressurgem questões palpitantes e graves que ameaçam a estrutura do programa espírita de implantação na Terra, tornando-se necessário que a inspiração do Mestre verta do alto asserenando os ânimos exaltados, estabelecendo a linha básica da verdadeira fraternidade. Não nos esqueçamos de que devemos preservar os valores da doutrina espírita acima de quaisquer interesses mundanos de proselitismo, de arrastamento, conforme os herdamos de Allan Kardec e dos mensageiros que o conduziram na elaboração da codificação, a herança que deve permanecer inviolável através dos milênios. Tenhamos em mente que o espiritismo cristão, meus amigos, é a resposta dos seus às angústias da Terra. Respeitamos todos os guias que vieram à Terra a iluminar a humanidade, sejam quais forem as doutrinas que nos legaram. Todas elas trazem como fundamentos Deus, a imortalidade, a divina justiça, o amor, porquanto nobres guias espirituais que eram. No entanto, com a maior consideração de nossa parte, acima de todos eles paira Jesus, o guia e modelo que Deus nos ofereceu para constituir-nos o exemplo máximo, o modelo que jamais titubeou ou apresentou sinuosidade na rota, enquanto preconizando o reino dos céus na terra. Não se curvou ante os poderosos do mundo, não desdenhou os esquecidos do mundo. Com ninguém foi conivente, deixando os objetivos essenciais em plano secundário, para servir os interesses transitórios e equivocados da organização terrestre. Modelo e guia, Jesus prossegue para nós como sol radioso, que nos aqueça a alma e que permanece brilhando, embora a sombra densa momentaneamente esteja nas paisagens terrestres. Por isso, o espiritismo cristão é aquele que poderá levar a mensagem da revelação divina a todos os povos e a todas as crenças, sem perder as suas características e sem fragmentar-se para atender a imposições nacionais ou a diretrizes de guias localizados. Reunindo-nos nesta oportunidade pela última vez neste milênio, guardemos a certeza de que amanhã na humanidade respirará um clima feliz de paz, mesmo que não imediatamente de alegria e plenitude, porque Jesus comanda a barca terrestre, conduzindo aqueles que nela se encontram à misericórdia do Pai amoroso. Ide, companheiros da fé renovada, tornando-vos exemplos da mensagem espírita, vivendo no dia a dia das vossas existências e demonstrando que a nossa não é uma fé artifício, nem um mecanismo escapista para fugirmos do mundo e das suas responsabilidades. Porfiai. As lutas recrudescerão, as dificuldades, conforme esperadas, estarão diante de vós, mas lembrai-vos de Jesus, que venceu o mundo e as suas paixões. Nós outros, os espíritos espíritas que aqui estamos neste momento, exaltamos o Senhor da vida e cantamos glória a Jesus pelo transcurso dos 51 anos de unificação espírita, por este mais de meio século de atividades doutrinárias, de realizações unificadas, para que o pensamento do Mestre se perpetue na Terra como a base das futuras culturas e civilizações. Aristides Spínola, Leopoldo Cirne, Antuil de Freitas, Armando de Oliveira, Francisco Tezen, capitaneados pelo nobre espírito Bettencourt Sampaio e outros cooperadores do movimento espírita nacional e internacional aqui conosco, encerram este encontro do segundo milênio, envolvendo-vos a todos em paz e coragem para a luta, em humildade, em resignação dinâmica, para que a doutrina triunfe acima das nossas pequenezes. Exorando ao modelo e guia da humanidade suas bênçãos, sou o servidor humílimo e paternal de sempre, Bezerra de Menezes. Mensagem psicofônica recebida pelo médium Divaldo Pereira Franco. Gratidão, muitas bênçãos e até a